Então, agora acho que o áudio deu certo. Vamos falar, então, sobre a nossa cultura em movimento. O próprio nome, o próprio tema já nos remete a algumas ideias, né? A cultura, ela sempre está em movimento, independente com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou conversando, o que eu estou assistindo, qual a minha interação ali em algum tipo de grupo social, né? Sempre ela está em movimento. Então, a gente vai começar definindo, né, o que é uma cultura. Cultura é uma palavra que é difícil de definir, porque ela é muito ampla. Então, vamos falar aqui o que a gente compreende quando a gente fala cultura, né? São comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música, local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Então, só aqui nesse primeiro slide a gente já vê como é tão ampla essa palavra, né? Olha que comportamentos e tradições de um determinado grupo. Se a gente pensar que só no nosso país, né, quantas regiões e quantos milhões de habitantes que tem, e em cada região a gente tem um comportamento diferente, uma tradição diferente. Eles têm uma vida, né, diferente em cada pedacinho do Brasil. Então, só pensando no nosso país, a gente já consegue entender a amplitude dessa palavra. Isso se a gente nem precisa pensar em mundo, né? E vamos diminuir um pouco pensando na região onde a gente está, né? A gente está falando do estado de São Paulo. A gente está no litoral de São Paulo, que tem uma cultura caiçara. Então, a gente vem cada vez, né, diminuindo um pouco para trazer para a nossa região a cultura. Então, o que parece o dia a dia, a rotina do caiçara, né, para uma pessoa que mora, de repente, na roça, existem muitos hábitos bem diferentes, né? Então, essa cultura que é interessante quando a gente tem na cidade, a gente sempre tem pessoas de outras regiões. E esse contato com essas outras pessoas de outras regiões que trouxeram outra cultura, né? Elas estão em contato com as outras, elas estão ali somando a cultura delas e somando com a cultura delas na outra pessoa também. Então, essa cultura se movimenta o tempo todo, porque a gente soma sempre com outras culturas. Então, isso a gente pode falar aqui, né? Língua, comidas típicas, né? Quantas vezes a gente conhece alguma comida de alguma região que a gente nunca ouviu falar, né? E às vezes a gente conhece uma pessoa que fala sobre aquela comida ou faz aquela comida, a gente experimenta, né? Então é muito interessante essa troca de cultura. As religiões, né? No Brasil a gente também tem muitas religiões, a música, as artes. Então a gente tem as danças típicas, né, das regiões, que inclusive trazem também as vestimentas que representam aquela região. Então olha quantos aspectos que uma cultura ela contém, né? E a gente, quando a gente tem contato com outras pessoas, a gente tem sempre essa cultura em movimento. E cada região do país
se a gente pensar só no Brasil, né, já existe aqui uma riqueza, né? São milhões de habitantes, são todos os tipos de cultura a gente tem aqui dentro do Brasil, né? Então, a gente conhece formas diferentes de viver, né? Então, se a gente for aqui a poucos quilômetros da onde a gente está, a gente encontra pessoas que moram, que vivem de plantação, né? Elas vivem de pecuária, horário que acorda é diferente, né? Às vezes 5 horas da manhã já acorda, 10 horas da manhã está almoçando, né? Então, cada região tem a sua característica. Quando a gente vem na cultura caiçara, né, algumas comidas típicas que são feitas que as outras pessoas nem conhecem, né? Meu gatinho deu de miar, que sempre que a gente está online, ele vem dar o ar da graça. Então, a cultura é a totalidade dos costumes, das tradições, das crenças, dos padrões morais, das manifestações artísticas e intelectuais e de outras características que distinguem uma sociedade ou um grupo social. Então, tudo que é costume, tradição, crença, né? Tudo que está intrínseco ali, ela faz parte daquela cultura, aquelas tradições, daquele lugar, daquele povo, tá? Daquele lugar específico, ou daquele período também, né? Então, quando a gente fala de período, a gente fala, né, na época do meu avô, né, como que era. Muitas coisas eram diferentes, que hoje a gente já modificou, essa cultura já se movimentou, já se adaptou, né? A cultura é parte do que somos. Nela está o que regula nossa convivência e nossa comunicação em sociedade. Então, a gente faz parte ali da cultura totalmente. Às vezes, o que a gente faz diariamente, achando que é natural, às vezes faz parte de uma cultura até diferente para outras pessoas, né? Para outras pessoas de outras regiões. Então, é a cultura que regula a nossa convivência e nossa comunicação. Essa comunicação, esse movimento, essa soma da qual eu falei. Ao tratar do conceito de cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano em contato social adquire ao longo de sua convivência. Então, quando a gente tem qualquer contato social, seja com uma pessoa ou com um grupo, né, convivendo em algum grupo social, a gente está adquirindo ali cultura ao longo da convivência, tá? Desse contato. Então, a gente está em constante aprendizado de cultura, em soma de cultura. E em constante também, tanto aprendendo quanto ensinando a nossa cultura, né? Num simples ato, às vezes, de fazer uma comida, né? E colocar no café da tarde para um amigo, para um grupo de amigos, né? Então, a gente vê quanta riqueza de cultura que a gente tem no Brasil. Então, a gente pode falar de danças, de manifestações de danças, né? Quando se fala em Brasil, no mundo, né? A gente lembra, as pessoas do mundo lembram muito samba, futebol, né? Que faz parte de uma cultura forte realmente do Brasil. Mas olha quantas outras danças e outros esportes que também fazem parte de regiões específicas, né? Então, essa riqueza cultural que a gente tem no nosso país para conhecer, para compartilhar.
Então, sempre que a gente conhece alguém com algum hábito diferente, algum costume diferente, a gente já está ali somando na nossa cultura, aprendendo. A cultura é um traço comum, em comum, entre pessoas pertencentes a uma sociedade. Então, se a gente for, por exemplo, para uma região mais de roça, como eu falei, estão acostumados a acordar muito cedo, almoçar muito cedo, dormir muito cedo. Isso é um hábito praticamente da maioria. Por quê? Pela rotina de vida que eles têm ali, né? Então, é um traço em comum entre as pessoas daquela região. Então, quando vai alguém de outra região com outros hábitos, ela vai achar aquela rotina que para eles é comum, vai achar bem diferente, de repente, dependendo de onde ela veio, né? Vai achar bem diferente dos hábitos que ela traz. Então, é um conjunto complexo de criações humanas, a cultura, né? Que a cultura são as criações humanas, as adaptações. A gente tem que modelar a região, né? Como se vive, qual o hábito que vai adquirir, tudo é modelado de acordo com o local onde está inserida essa sociedade, essa região. A região. Uma das características em comum de todos os agrupamentos humanos é a criação da cultura. Então, todos os agrupamentos humanos têm a cultura, né? E a gente ouve às vezes alguém falando: nossa, para mim aqui não tem, aqui não tem cultura, aqui não tem nada diferente. Não tem para você. Para você que mora ali e está com aquilo já, aquilo faz parte da sua cultura. E às vezes uma pessoa que vem ter esse contato acha tudo muito diferente, dependendo da região. Então, todos os agrupamentos humanos têm essa cultura. E como eu falei, a cultura está sempre em transformação. Ela não tem como ficar parada. O simples fato de vocês estarem ouvindo, vocês já estão movimentando a cultura de vocês, conhecendo, né, culturas diferentes nas citações e movimentando a cultura, transformando. Então, ela é transformada ao longo do tempo. E ela é motivada pela troca entre os povos, como eu falei. Eu conheço a cultura geralmente no contato direto com a outra pessoa, com a outro grupo social ou com alguém de outra região, né? Então, esse contato entre os povos é que vai trazer essa transformação da cultura. Não tem como falar de cultura sem falar de troca, né? Desde o começo aqui eu estou falando da cultura, do movimento, da transformação, da soma, né? Então, isso tudo aqui é a cultura sempre se movimentando, sempre se transformando, tempo todo, como se fosse num ciclo, né? E nós temos tipos de cultura. Nós temos a cultura material e a cultura imaterial. Então, por exemplo, uma cultura material, a gente pode falar de alguma coisa física, né? Como, por exemplo, igrejas que foram construídas, né? Como a cultura, a religião faz parte da cultura, então as igrejas, os templos em alguns locais, né? Que são mais templos. Então, tudo isso são as culturas materiais, as culturas físicas, né?
E nós temos a cultura imaterial, é aquela que eu não pego, né? Que ela não é concreta. A cultura imaterial, a cultura das pessoas, os costumes, os hábitos, que não são físicos, não são materiais, só que eles existem ali muito forte, essa cultura imaterial, que não é matéria, né? São os hábitos, os costumes daquela região. Muitas vezes estão diferentes para alguns, né? E não para quem está lá inserido, está lá vivendo. Então, falando em patrimônio cultural, por exemplo, temos manifestações culturais que compõem um conjunto patrimonial material. Então, aqui eles vão dar alguns exemplos, tá? Quando a gente está falando de cultura material, o físico que eu falei, né? O concreto. E muitas coisas viram patrimônio, né? Cultural. Então, a gente tem obras de arte, tem as igrejas, como eu falei, né? E aqui o patrimonial cultural imaterial, como eu falei, são os hábitos e costumes. Aqui a gente tem festas, festivais, as danças, as músicas, os estilos musicais. Então, tudo isso não é físico, é imaterial, não é material, é imaterial, né? A culinária, né? Como ela se formata. Então, tudo isso é a cultura imaterial. A cultura popular é a base da cultura de qualquer povo e região. Então, a cultura popular é aquela que começa de baixo para cima. Então, é o que a classe popular ela tem de hábito, de costume, ela que determina ali, aquela maioria, aquela massa, aquela é a cultura popular, tá? Como ela se reproduz, né? A maioria tem esse hábito, tem esse costume, então aquilo faz parte da cultura popular, né? Então eu posso ter aí danças, né? O tipo de música que todo mundo ouve, os costumes básicos, tá? Então tudo isso é a cultura popular. E essa cultura é transmitida de geração para geração. Mesmo que ela seja adaptada e modificada, ela é passada de geração para geração por um povo. Aí nós temos a cultura erudita. A cultura erudita é aquela reproduzida pela classe média ou alta de um povo, como os intelectuais e os artistas. Então já é uma cultura mais financiada pela elite econômica, não é aquela massa, aquele costume em massa de todos, né, que vão vir de baixo para cima. Essa cultura já está concentrada mais no meio acadêmico, tá? No meio mais elitizado. Então, por exemplo, os pintores, né, os artistas que reproduzem as suas artes, mas eles precisam ser financiados, né, por alguma elite social. Então essa é a cultura erudita, tá? Então as artes, né, estão assim bem aqui está falando o movimento do Renascimento, né, que é um exemplo dessa cultura erudita, que é um tipo de cultura diferente da popular, que veio da massa, veio da maioria, veio de baixo para cima, com costumes e hábitos, tá? E nós temos a cultura de massa. Então, a cultura de massa é a cultura que a mídia traz, né? O que, vamos dizer, hoje que vocês falam, viralizando, né? Então, até uma cultura erudita, ela pode se transformar numa cultura mais acessível, né? Se a gente pensar hoje, a Mona Lisa, por exemplo, até nas camisetas, né? Tem a Mona Lisa. Então, uma cultura de erudita que se transformou, né?
que se popularizou. Então, virou uma cultura de massa, que une os aspectos da erudita e da popular. Transformou numa cultura mais acessível, mais simples, tá? Como entretenimento, por um consumo geral, de todos. Então, por isso que a gente tem as mídias, a televisão, as redes sociais, né? E consegue ficar, então, focada no consumo, tá? E falando em cultura, a gente ainda tem a cultura organizacional, que é um conjunto de hábitos, crenças e normas que estabelecem o comportamento dos funcionários dentro de uma determinada empresa. Então, vamos pensar na escola, né? A escola tem ali as regras, né? Tem as normas a serem cumpridas, tem os hábitos, né? Troca a aula, entrada, saída, tem aquela rotina, aqueles hábitos. Então, é uma cultura organizacional que acontece ali dentro da escola, né? Então, ela define os princípios que constroem a identidade de uma organização, a forma como as pessoas se relacionam, se comunicam e se transformam. Então, na escola, a gente vê que é uma cultura organizacional muito bem elaborada, né? Onde a gente tem alunos, professores, diretores, supervisores, tem agentes escolares, né? Então, cada qual, né, nessa organização, cumprindo aí o seu papel, cumprindo seus horários, cumprindo as suas normas, né? Então, é uma cultura organizacional, onde acontece dentro daquela organização aquelas regras específicas, né? Então, essa é a cultura, a nossa cultura. O quanto que essa cultura é ampla, e a gente pode ver os tipos de cultura, desde monumentos, né, de igrejas, de templos, de coisas físicas, e principalmente os imateriais, que são crenças, costumes, danças. Então, essa cultura, essa amplitude, essa riqueza, principalmente que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui, né, escrevam aí uma curiosidade de alguma cultura que vocês não conheciam, que vocês tiveram contato com alguém, ou que vocês se depararam, né, aí ao longo da vida, e acharam muito diferente. Então, escrevam aí o que essa cultura, por que você achou diferente, né? E como você teve contato com essa cultura. Vamos somar e vamos modificar e vamos movimentar a nossa cultura, então, dessa forma. Fica aí o convite para vocês, então. Boa tarde.